Oi, irmãs, graça e paz. Queria dizer que eu tô com muita saudade das irmãs. Não vejo a hora de nós podermos nos reunir de novo, né? Mas eu creio que Deus já está providenciando isso, né? Bom, a Martinha me pediu para estar trazendo e falando hoje sobre uma personagem da Bíblia, e essa personagem é Agar. Então nós vamos ver como foi a vida de Agar, né? A Bíblia não relata muito, não fala muito de Agar, mas ela mostra algumas coisas, alguns acontecimentos na vida dessa mulher que pode nos trazer boas lições, né? Boas e também lições que nós não devemos seguir, né? Como a maioria dos personagens da Bíblia nós vemos, né, que mesmo eles sendo segundo o coração de Deus, amigos de Deus, eles também pecaram. E nós vamos aprender tanto com os acertos dela, quanto com os erros dela também. Eu espero que as irmãs tirem um bom proveito para a sua vida, né? E analise se alguma coisa você está nessa falha também com Deus, né? Nós temos que estar sempre analisando as nossas vidas diariamente com Deus. Bom, então vamos começar. O que nós sabemos de Agar é que ela era a serva de Sara e de Abraão, né? Ela era uma serva apenas. E como serva, naquela época existiam costumes que hoje para nós são muito estranhos, né? Mas existiam naquela época, então era muito comum acontecer essas coisas que aconteceram na vida de Agar. O que foi que aconteceu na vida dela? Ela foi envolvida de uma forma inocente em uma situação, ela foi colocada nessa situação porque ela era uma serva. Então ela teve que obedecer, né? Sara, quando viu que não podia dar um filho a Abraão, quando ela viu que estava demorando muito, que ela não ia dar um filho a Abraão, ela resolveu, né, e se precipitou buscar a serva e entregar a serva dela para o marido dela, né? Naquela época isso era um costume normal, comum, não que fosse a vontade de Deus, porque essa não é a vontade de Deus, nunca foi o plano de Deus que o homem tenha mais de uma mulher, mas naquela época essas coisas aconteciam. Então Sara pediu a Abraão que tomasse a serva dela e que no lugar dela ela tivesse um filho, né, para dar uma descendência ali para Abraão. E por conta desta submissão, né, que a Agar era submetida, ela se envolveu nessa questão, né, que trouxe consequências até os dias de hoje, né? A vida dela está envolvida nos problemas que acontecem lá no Oriente Médio até hoje. Então nessa história nós vamos perceber que apesar dos costumes deles, essa não era a vontade de Deus, a vontade moral de Deus para a vida de Abraão, para a vida de Sara e nem para a vida de Agar. Como Sara se precipitou, ela não imaginava provavelmente que depois disso as consequências e os sentimentos dela mudariam. Talvez ela achou assim naquele momento que isso era a questão mais importante, era dar um filho ao marido dela que ela não podia dar. Então ela envolveu Agar, né, e pediu para que Abraão tomasse Agar no lugar dela, né, tivesse um filho com Agar. Obviamente que depois que Agar concebeu, Sara sentiu ciúmes. Não é uma coisa natural o seu marido ter outra mulher. Não é esse o plano de Deus. Então é lógico que ela se sentiu traída depois, sentiu ciúmes e consequentemente sentiu raiva de Agar, que na verdade era inocente, né? Nós não sabemos se Agar se sentiu honrada, porque como eu já disse, era o costume. Então Agar poderia até ter se sentido honrada em ser entregue ao seu senhor. Como Sara se sentiu com ciúmes, né, de Agar, ela questionou Abraão. Eu vou ler a passagem aqui para as irmãs entenderem melhor o que aconteceu lá na Bíblia. Está em Gênesis 16, de 6 a 11. Diz o seguinte: respondeu Abraão a Sara:
A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Qual foi a atitude de Agar quando Sara humilhou? Ela fugiu da presença dos seus senhores, né, que era Abraão e Sara. Provavelmente ela teve medo, se sentiu muito humilhada e fugiu, né? É de se entender, nós entendemos que a situação dela não era uma situação boa, né? Passar por essa situação de serva, de ter que obedecer, esteve com o seu senhor e de repente a mulher dele, que foi ela que tinha pedido, né, e tinha entregue, sentiu raiva e ciúmes. Quando Agar fugiu, apareceu um anjo do Senhor a ela. E o que o anjo disse? Eu vou ler aqui. Disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Nós vemos que não foi do agrado de Deus Agar fugir da presença da Senhora. Então, o anjo do Senhor ordenou que ela voltasse. Agora vamos imaginar, irmãs, como deve ser difícil, como deve ter sido difícil para Agar passar por cima daquela humilhação que ela passou, daquela situação toda e voltar. Ela teve que voltar, mas ela foi obediente. E ela voltou. Mas antes de voltar, ela invocou ao Senhor, né? Ela disse: tu és Deus que tudo vê. Então ela estava clamando ao Senhor, ela sabia que Deus estava vendo o sofrimento dela, sabia que Deus estava vendo o coração dela, toda aquela situação que ela estava passando naquele momento. A Bíblia relata que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Isso significa que quando Isaac nasceu, Ismael estava com 14 anos. 14 anos se passaram da gravidez de Agar até o nascimento de Isaac. A Bíblia conta tão rápido, mas irmãs, vamos imaginar esses 14 anos como foram. Esses 14 anos com certeza foram muito difíceis, tanto para Sara quanto para Agar. Mas imagina, a situação de Sara era muito difícil, porque provavelmente ela se sentiu humilhada, né? Apesar dela ter colocado a serva dela nessa situação e ter colocado o marido dela também nessa situação, ela viu ali o resultado da precipitação dela, né? Então ela com certeza sofreu bastante. Mas eu acredito que Agar sofreu ainda mais, porque Agar era uma serva, a condição dela era diferente, ela não era uma senhora. Então ela tinha que se submeter. Provavelmente ela percebia e ela sofria com essa discriminação que com certeza aconteceu durante esses 14 anos. Então nós podemos imaginar que nesses 14 anos a tensão de Sara provavelmente cresceu bastante, né, contra Agar e contra o filho dela. E essa tensão ela só veio a culminar e a ter um resultado pior com o nascimento de Isaac. Sara teve Isaac, então ela viu que ela pôde dar um filho ao marido dela, então não tinha mais necessidade daquela serva e do filho bastardo do marido dela, né? O que ela fez? Ficou com ódio, né? E decidiu que ela não queria mais a presença de Agar e de Ismael ali. O que aconteceu? Na festa do desmame de Isaac, Ismael brincou, zombou, né? Ele era um adolescente, né? Então ele zombou de Isaac e a Sara viu e não gostou. Então nesse momento ela decidiu que ela não queria mais a presença deles ali. A Bíblia relata que Abraão à noite pegou, vou ler aqui para as irmãs. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba.
e, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Então nós vemos ali o que aconteceu na vida de Agar. Mais uma vez ela foi colocada em uma situação ruim pelos senhores dela, porque ela era uma serva. Então ela foi embora com seu filho, acabou a água, vamos imaginar no deserto muito quente, provavelmente, né, e frio à noite, e Ismael estava morrendo, desidratado, né? Então a Bíblia relata que ela colocou Ismael perto de uma árvore, embaixo de uma árvore, e saiu de perto, porque ela não queria ver o filho dela morrendo, né? Novamente apareceu ali o anjo do Senhor, a Agar, né? E ele disse o que para ela? O que está acontecendo, Agar? Deus ouviu a voz do menino e Deus se compadeceu dele. Pode ficar tranquila. Dele vai surgir uma grande nação. Então nós vemos que Deus, ele não volta atrás com as promessas dele. Independente das circunstâncias que nós criamos nas nossas vidas, Deus mantém as promessas dele, né? E isso é o que nós devemos colocar nas nossas vidas a cada dia, que nós temos que confiar e obedecer, porque mesmo em tempos difíceis, Deus vai honrar as promessas dele, né? Nós vemos como Deus foi misericordioso com Agar e com Ismael. Ela olhou à frente ali e disse que ela viu um poço e deu água para o filho dela, né? Deus manteve essa promessa que ele fez a Agar. De Ismael surgiu um grande povo, assim como de Isaac. Então, os povos árabes surgiram de Ismael. Os povos judeus surgiram de Isaac. Então, irmãs, para finalizar, nós vamos tirar aqui algumas lições da vida de Agar. Sabemos que ela passou por situações ruins, né? Mas que ela teve atitudes tanto boas quanto atitudes ruins também, né? O que nós podemos aprender com a vida de Agar? Primeiramente, ela foi submissa aos seus senhores. Ela sabia que ela tinha que obedecer a sua senhora quando Sara ordenou que ela se deitasse com o marido dela e desse um filho. E ela obedeceu. Segunda, infelizmente não foi um bom exemplo. Ela fugiu, foi insensata e o anjo do Senhor buscou. Mas novamente ela obedeceu. Então nós sabemos que nós também podemos passar por isso. Momentos em que nós somos insensatas, tomamos decisões erradas, né? Mas nós sabemos que Deus nos mostra o caminho certo, nós temos que estar sempre buscando fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nós vemos que ela se refugiou em Deus, ela buscou auxílio de Deus quando ela estava em dificuldades. Eu imagino a situação que ela passou, vendo o filho dela quase à beira da morte ali, né? Provavelmente ela duvidou, porque ela chorou e ela viu que o filho dela ia morrer. Ela se esqueceu que o anjo tinha prometido que do ventre dela nasceria uma grande nação, um grande povo que não seria possível contar, né? E muitas vezes nós também fazemos isso, nós esquecemos das promessas que Deus colocou em nossas vidas e ficamos em dúvida, ficamos com medo. Mas nós temos que confiar em Deus, saber que Deus coloca a vontade dele nas nossas vidas e que ele faz a vontade dele, ele cumpre as promessas dele. E nós aprendemos com Agar que nós temos que obedecer mesmo em tempos difíceis. Mesmo nas dificuldades, nos momentos de sofrimento, nós temos que obedecer a Deus. Em Salmos 18:30 diz que o caminho de Deus é perfeito. E eu vou ler um versículo que, para finalizar, que lá está em Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E com certeza, a partir das circunstâncias, né, Deus tinha um propósito na vida de Ismael e na vida de Agar. E com certeza a vida dela foi para a glória de Deus, né? Apesar de sabermos que são dois povos diferentes, que vivem em guerra, mas Deus tinha um plano ali também na vida deles. Então eu espero que as irmãs possam ter aprendido com Agar, com os erros e com os acertos dela, né? Nós podemos tirar, eu tiro para mim assim, eu admiro ela pela situação que ela passou, porque ela poderia ter tido uma vida normal, irmãs. Ela poderia ter se casado, ter tido o amor da vida dela,
mas a vida dela foi privada dessas coisas. E apesar disso, nós vemos que ela temia ao Senhor e que ela obedecia a Deus. Eu espero que isso faça parte da vida das irmãs também. Então, que nós possamos estar obedecendo e temendo a Deus, apesar das circunstâncias, apesar da vida que Ele nos deu, apesar de qualquer dificuldade que nós venhamos a passar, que nós possamos estar glorificando o nome de Deus. Eu deixo um abração para as irmãs, não vejo a hora de poder vê-las novamente, espero que isso aconteça bem rápido. Beijão!